olhar da plateia. 3 contos de Machado de Assis. Machado de Assis. Organização: José de Nicola, Lucas de Nicola. Gênero literário: conto. Resumo da obra. Em O Olhar da Plateia, você lerá 3 narrativas incluídas entre os mais famosos contos do realismo brasileiro. Os 3 contos desta breve antologia têm trajetórias semelhantes. Apresentamos Teoria do Medalhão, O Segredo do Bonzo e O Espelho. Em 1882, os 3 contos foram reunidos no livro Papéis Avulsos, a terceira reunião de histórias breves de Machado de Assis, a primeira coletânea de sua fase realista. Temas principais: cidadania, diálogos com a sociologia e com a antropologia. Olá, professor! Olá, professora! Machado de Assis, um mestre da ironia, brincava de escrever teorias. Melhor dizendo, escrevia teorias sem as escrever propriamente ditas. Esse é o caso de Teoria do Medalhão, no qual, através de um diálogo, é apresentada uma doutrina do sucesso, uma forma de esplender na vida pública sem que para isso seja preciso correr grandes riscos. Como a conversa ocorre entre um pai e um filho, trata-se de uma transmissão de saber, um ensinamento precioso para que, ao fim e ao cabo, as coisas continuem em equilíbrio, para que se mantenha uma determinada estrutura social. O medalhão precisa ser treinado, através da autodisciplina e do autocontrole, a reduzir o estágio de seu intelecto, de forma a agir sempre pela sobriedade. O medalhão deve realizar, assim, uma espécie de formação intelectual às avessas. Pesquisar para saber menos, conhecer para não pensar, decorar a terminologia científica para não aplicá-la. O medalhão, portanto, atua no domínio do pedantismo absoluto. Sua filosofia só existe no papel e na língua. Em O Segredo do Bonzo, temos um texto que dá continuidade à obra Peregrinação, de Fernão Mendes Pinto, unindo literatura e história. Nesse conto são narrados alguns dos debates ocorridos em uma cidade do Japão, entre um missionário jesuíta, Francisco Xavier, e um grupo de monges budistas, os bonzos. Eles discutem a alternância entre coisas fáceis e matérias altas, entre indagações simples e indagações de muito peso. Quanto à obra desse viajante, não se está falando apenas da veracidade ou não do que parece fabuloso, mas do desejo pelo fabuloso. O conto, assim, é como um espelho trazido de outra época e de outro lado do mundo, a fim de nos refletir em nossa mais profunda verdade. Não há exotismo ou fantasia que consigam ser mais fabulosos do que a nossa própria realidade. O Bonzo e seus discípulos formulam propostas que, em sua essência, não significam nada. São somente um amontoado de ideias vazias e sem sentido, mas são expressas através de palavras e imagens bem arranjadas e impressionantes. Em O Espelho, há camadas de sentido cada vez mais densas e complexas. A principal dualidade do conto é a das 2 almas humanas. Essa é a duplicidade básica, a que vai permear as falas de Jacobina e dar sentido ao texto. No esboço que faz de sua teoria, é como se a representação passasse a reger todos os domínios da existência. Os atores se dedicam a viver exclusivamente através do papel social, desejosos de receber os cumprimentos da plateia. Ao virar o senhor alferes, o ator Jacobina foi dominado pelo papel que interpretava, a ponto de o alferes eliminar o homem. Teoria do Medalhão é a reprodução de um diálogo entre um pai e um filho que acaba de completar 21 anos sem a presença de um narrador. O Segredo do Bonzo é o caso mais curioso. Trata-se de um capítulo inédito de Fernão Mendes Pinto, ou seja, Machado escreve como se fosse o viajante Fernão Mendes Pinto, autor de Peregrinação, um dos mais famosos relatos de viagem da época dos descobrimentos. Já O Espelho trata do papel social e das máscaras que escondem a essência das pessoas por trás das aparências. O filme Memórias Póstumas de Brás Cubas, dirigido por André Klotzel, é uma adaptação do romance considerado fundador do realismo brasileiro, escrito por Machado de Assis. A canção Capitu, de Luiz Tati e Nausete,
é construída a partir de uma das principais personagens femininas do universo machadiano e pode ser usada para contextualizar a obra do autor. Para mais informações sobre as habilidades da BNCC trabalhadas nesta obra, consulte o material digital do professor. Obrigado por assistir e até a próxima!